Meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Queremos estender as boas-vindas aos irmãos aqui presentes e também rogar que aqueles que haverão de ouvir essa transmissão, eles possam também ser alcançados pelo Senhor e que eles possam também se fazer participantes do mesmo Espírito que a nós nos preenche neste momento. Nós vamos curvar as nossas frontes, vamos orar ao Senhor, buscando a sua face e pedindo que Ele nos dê um culto abençoado. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesse momento, nós te engrandecemos, nós alçamos o nosso espírito e as nossas vozes uma palavra de gratidão. Gratidão porque até aqui a tua mão tem nos ajudado, gratidão porque o Senhor tem sido conosco, gratidão porque a despeito de tudo quanto tem acontecido, o Senhor tem se mantido fiel, tem cuidado de nós, tem nos dado livramento. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos faça cada vez mais gratos pela salvação, gratos pela comunhão, gratos pela habitação do Espírito em nós, gratos pela oportunidade de te cultuar semana após semana na beleza da tua santidade. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 7, nós vamos ler do 10 ao 16. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 10 ao versículo de número 16. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, a partir do versículo 10, diz assim: E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Palavra do Senhor, palavra que nos fala sobre a vinda do nosso Redentor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Quero convidar o presbítero Edielson para entoar o cântico de número 10. O cântico de número 10, que tem como título A Criação, Seu Criador. É um cântico bastante cantado aqui na igreja. Cântico de número 10, presbítero Edielson. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia. Tu, sol dourado a refugir,
Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Ó, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Ó, louvai-o, ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Deus seja louvado, assim como tem sido louvado no mais alto trono, nos mais altos céus, que Ele também possa continuar sendo louvado através dos nossos cânticos, dos nossos louvores, das nossas vozes. Vamos abrir mais uma vez a Escritura Sagrada no livro de Jó, livro de Jó, capítulo 28, do 22 ao 24. Livro de Jó, capítulo 28, do 22 ao 24. O patriarca Jó nos diz o seguinte: o abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar, porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Nada há que fique encoberto da visão do nosso Deus, nada há que se esconda dos seus olhos. Nós vamos mais uma vez curvar as nossas frontes e vamos entoar, vamos orar ao Senhor uma oração de confissão. Senhor, mais uma vez estamos nós aqui, mais uma vez totalmente prostrados, de joelhos, quebrantados, com os corações compungidos, Pai, contritos contigo, buscando ao Senhor em sinceridade e em verdade, e confessando perante o Senhor que nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos muitas vezes transgredido a tua lei, e por isso mesmo nós coramos de vergonha. Nós queremos declarar perante o Senhor a nossa vergonha. Queremos dizer, Pai, que lamentamos, que sofremos, que nos dói saber que mesmo sendo povo teu, nós ainda somos assediados pelo pecado e muitas vezes cedemos aos encantos nefastos do pecado sobre as nossas vidas. Ajuda-nos nessa luta, dar-nos força, dar-nos ânimo, que o Senhor possa nos tomar pelas mãos e nos fazer vencedores na luta contra o pecado, que nós possamos amar a santificação, que nós possamos amar, Senhor, fazer a tua vontade, que nós possamos, Pai, a todo momento estar vigilantes, atentos, com os corações voltados para o Senhor e com as costas voltadas para o pecado. Na nossa fraqueza nos ajuda, nos fortalece, nos assiste. Nós precisamos do Senhor em tudo e sempre. Tem misericórdia de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o presbítero Edielson. Ele vai entoar o cântico Sinceridade. Na sequência ele vai fazer essa oração de intercessão
e também fará a leitura de Atos 2. Hino de número 74, sinceridade. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Amém. Estaremos fazendo a oração de intercessão, estaremos orando também pela nossa cidade, estaremos orando pelos enfermos da nossa igreja, estaremos orando pelas lideranças do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. Senhor, tu tens sido maravilhoso para conosco, Senhor. Tu nos tens concedido noites de paz, Senhor. Tu tens concedido a cada um de nós a saúde, Senhor. Tu tens provido, Senhor Deus, as nossas necessidades diárias, Senhor. E te pedimos, Senhor Deus, entregamos em tuas mãos, Senhor Deus, profissionais de saúde, Senhor, médicos, enfermeiros, Senhor, que tem atuado na linha de frente, Senhor Deus, desta pandemia, Senhor. Entregamos nas tuas mãos, Senhor Deus, os teus servos, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, em idade, Senhor Deus, em condições de risco, Senhor. Pedimos a tua misericórdia, a tua proteção. Te pedimos, Senhor Deus, pelo povo desta igreja, Senhor Deus, portanto, Senhor Deus, dessa igreja, que se encontram enfermos, Senhor Deus, que encontras em seus lares, Senhor, concede, Senhor Deus, a ele a tua proteção, Senhor Deus, cobre-o, Senhor, debaixo de tuas asas. Te pedimos, Senhor Deus, pela liderança, Senhor, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, Senhor, que esses homens possam, Senhor Deus, estar trabalhando para, Senhor Deus, o bem-estar da nossa população, Senhor. Te pedimos por aqueles, Senhor Deus, que ainda não entenderam, Senhor, por aqueles que ainda, Senhor Deus, não vislumbraram, Senhor,
a periculosidade desta pandemia. Ó Senhor Deus, que eles possam reconhecer, ver, Senhor, que esta pandemia não é brincadeira, Senhor, mas te pedimos, Senhor Deus, a tua compaixão. Te pedimos, Senhor Deus, por cada enfermo desta casa, Senhor, pelos enfermos desta cidade, Senhor, por aqueles, Senhor Deus, que perderam os seus entes queridos, Senhor. Te pedimos, Senhor Deus, por aqueles, Senhor Deus, que nem sequer puderam enterrar os seus entes queridos, Senhor. Só ouviram, Senhor Deus, quando adoeceram e não verão mais, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, mais uma vez, que tu tenha misericórdia de cada um de nós, que possamos estar, Senhor Deus, debaixo de tuas asas, sendo cobertos, Senhor Deus, protegidos desses males. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. No livro de Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 44, o texto sagrado diz: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor e vamos compartilhar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações por meio da meditação da sua santa palavra. Quero convidá-los a abrir comigo a Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler do 26 ao 28, vamos ler o versículo 31 e o capítulo 2, do 20 ao 24. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26 até o 28, depois o 31, depois o capítulo 2, versículo 20 ao versículo de número 24. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Versículo 31. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2, a partir do versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos orar? Senhor, temos lido a Tua palavra e Te pedimos humildemente que o Senhor nos fale por meio dela como palavra de Deus.
Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, não existe nenhuma dúvida de que a história humana ela tenha testemunhado a criação de coisas grandiosas. No decorrer da longa caminhada do ser humano, coisas muito grandes foram criadas. Qualquer leitor da história universal, ele pode ter um vislumbre das muitas e muitas criações engenhosas que o ser humano foi capaz de desenvolver. Por exemplo, as 7 maravilhas do mundo antigo. Ou então, basta que você leia um pouco sobre aquelas civilizações antigas, como o Egito, como a Síria, como Babilônia. Essa semana mesmo eu estava imaginando como é que eles construíram aqueles aquedutos. Que tipo de engenharia foi aquela que tornou possível a construção de aquedutos tão extraordinários, e nós sequer sabemos quais foram os instrumentos que eles utilizaram para construir aquilo. Já que estamos falando de invenção, nós poderíamos falar da invenção da escrita. Através da escrita, nós podemos registrar os fatos, podemos deixar para as gerações futuras relatos e relatos. A invenção do livro, a invenção da imprensa, a invenção das grandes máquinas. O século XX foi o século em que, de fato, a tecnologia ela despontou. E no seu desenvolvimento, nós vimos a criação de coisas muito extraordinárias. Foguetes, submarinos nucleares, tanques de guerra, a indústria farmacêutica. Quer dizer, nós poderíamos multiplicar os exemplos e mostrar que na longa duração da caminhada humana, o homem foi capaz de desenvolver coisas extraordinárias e grandiosas. No entanto, acredito eu que a grande criação testemunhada na história humana, e para mim a maior de todas as criações, ela não tenha sido inventada pelo homem, mas ela tenha sido inventada pelo próprio Deus. E essa criação, que a meu ver é a maior de todas elas, é a família. A Igreja Presbiteriana, no mês de maio, ele é separado no nosso calendário para que nós celebremos essa instituição que fora criada pelo próprio Deus e que, segundo a Escritura Sagrada, fora instituída ainda no Éden, quando Deus ele criou o homem, depois ele cria a mulher, depois ele une esse homem e essa mulher, e o Senhor lhe dá uma ordem. O Senhor ele diz assim: sede fecundos, multiplicai, povoai a terra. Quer dizer, a ordem do Senhor foi para que eles pudessem se unir, e em se unindo eles tivessem filhos e formassem uma família. E os textos que nós lemos há alguns instantes, eles vão tratar exatamente disso, da forma como Deus criou a família e da forma como Ele a estabeleceu. Perceba que nós lemos 2 textos, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. No capítulo 1 você tem uma descrição geral de tudo quanto foi criado nos 6 primeiros dias, o que inclui a criação do ser humano. Perceba que
antes do ser humano foram criadas as outras coisas, mas no sexto dia quis o Senhor criar o ser humano. E isso está no capítulo 1, registrado de maneira muito clara para nós. O capítulo 2 descreve a criação, oferecendo alguns detalhes. Como o homem foi formado, como a mulher fora formada e como Deus trouxe essa mulher para o homem e os uniu, formando ali o primeiro núcleo familiar. Ou seja, ambos os relatos descrevem cada um a seu modo o fato de que homem e mulher foram criados por Deus com o propósito de conviverem como uma unidade composta. Veja que a família não é apenas um homem, não é apenas uma mulher, mas é um homem e uma mulher que se unem em enlace matrimonial. Como veremos adiante, a família ela prefigura algo muito maior, que é justamente a união entre Cristo e a sua igreja, fato que terá sua consumação no retorno do Senhor Jesus Cristo. Por isso, tomando por base esse texto, eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte tema: o que a Bíblia nos diz sobre a família? Então, olhando para esse texto, nós vemos que a Bíblia nos diz algumas coisas. Primeiro, a Bíblia nos diz aqui que a família ela foi criada por Deus. O que o texto bíblico diz? O texto bíblico diz que Deus, no seu coração, Ele disse: vamos criar o ser humano, e Ele não foi frustrado no seu propósito. Ele criou o ser humano, e Ele cria o primeiro homem, Adão. A Bíblia diz que Ele tomou o pó da terra, modelou o homem, soprou nas suas narinas. Mais adiante o texto vai dizer que o Senhor, Ele fez um pesado sono cair sobre Adão. Ele retirou uma costela, daquela costela transformou-a numa mulher e entregou ao homem para que esta lhe servisse de companheira. Então nós percebemos que o projeto e a execução desse projeto, dessa coisa grandiosa que é a família, ela foi feita pelo Senhor Deus. Não foi uma criação humana. Celular foi criado pelo ser humano. A câmera que está gravando e que por meio dela será transmitido o culto foi criado pelo ser humano. Essas edificações, as colunas romanas, tudo quanto nós vemos aqui foi inventado por um ser humano. Mas a família, a maior de todas as instituições, a maior de todas as criações, nessa esfera aqui, ela fora criada por Deus. Isso é muito importante, porque isso define, quem define o que é a família? Quem criou a família? Quem idealizou a família? Foi o Senhor Deus. Então, quando nós nos perguntamos o que é a família, nós temos que olhar para o relato bíblico, olhar para aquele que a criou e perguntar a Ele: Senhor, o que é a família? Nós não podemos buscar nenhum outro padrão, não podemos imaginar sequer que qualquer outro ser seja capaz de nos dizer o que é a família, porque a família é um projeto de Deus. E essa frase que nós ouvimos reiteradamente, a família é um projeto de Deus, é uma frase que encontra reverberação e confirmação já nas primeiras páginas da Bíblia. Quem criou a família foi Deus. Essa semana foi noticiado em um jornal, alguém chegou ao ponto de dizer o seguinte, que com a pandemia nós temos que repensar o conceito de família.
Isso pode ser um padrão, isso pode ser uma referência para aqueles que estão lá fora, que não servem a Deus, que não têm a Bíblia como fonte de autoridade. Mas para nós que cremos na palavra de Deus e tomamos ela como fonte autoritativa, a nossa cosmovisão, a nossa referência daquilo que é a família continuará sendo a palavra de Deus. E ela vai dizer para nós aqui o que é a família. A família foi Deus ter criado Adão, depois ter criado Eva, ter entregado Eva a Adão e dizer a eles: se unam, tenham filhos, procriem. E a grandiosidade disso, irmãos, aparece no versículo 31. Veja como Deus vai qualificar a criação de modo geral, e isso inclui o casamento, isso inclui a família. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Chama-me muito a atenção essa expressão muito bom. Não é apenas bom, mas é muito bom. Então nós não podemos desqualificar a criação da família ou tratá-la com menos importância do que a importância que o próprio Deus tributa a ela. Deus criou, se alegrou, se sentiu satisfeito, plenamente satisfeito, a ponto de, quando olhar para aquilo que havia criado, Ele mesmo ter dito e viu que era muito bom. Por isso que nós devemos valorar e tributar valor à família, porque ela foi criada por Deus e tem em Deus a sua aprovação. O reverendo J. Adams, um grande conselheiro cristão, escreveu um livro pequeno, maravilhoso, A Vida Cristã no Lar. E ele vai dizer o seguinte, que nós temos que procurar em Deus qual é a nossa vocação. Se é para o casamento, nós devemos buscá-lo. Se não é, nós não devemos buscá-lo. E falando sobre a busca por um cônjuge, falando por esse anseio, ou desse anseio, que é a busca por alguém para constituir uma família, ele diz que são necessários pelo menos 3 elementos: oração, preparação e ação. Se ele vai falar nos fundamentos básicos sobre o núcleo familiar. E ele diz: por meio da oração, o cristão busca orientação divina sobre como e quando buscar o cônjuge. Ninguém melhor do que aquele que criou a família para me orientar, para lhe orientar na busca por um cônjuge, para que nós possamos estabelecer uma família. Ninguém melhor do que aquele que fez o projeto para conhecer todas as partes, para conhecer os caminhos, para conhecer os mecanismos que possam possibilitar o estabelecimento de uma família e de uma família saudável. Ele prossegue: por meio da preparação, o cristão busca condições físicas, estruturais, emocionais e financeiras que viabilizem esse projeto. Há um adágio popular que diz assim: quem casa, quer casa. O que está dizendo? É que toda pessoa que busca construir uma família, ele quer ter o seu lar, ele quer ter a sua casa, ele quer ter a sua família, ele quer ter o seu lugar, onde ele possa desenvolver esse dom que Deus lhe deu, que é o dom do matrimônio. E ele tem que criar condições, ele tem que trabalhar para isso, ele tem que se preparar previamente. E o reverendo J. Adams conclui: por meio da ação, também sob orientação divina,
O cristão concretiza sua aspiração. Segundo o reverendo Adams, embora esse percurso não seja a garantia plena de um casamento perfeito, ainda assim é um caminho recomendável. Ou seja, eu tenho o desejo, eu me preparo e eu vou em busca. E qual é o elemento-chave em todo esse processo? Já que a família é honrosa diante de Deus. E Deus tem prazer em que as pessoas se estabeleçam, tenham seu cônjuge e tenham a sua família. É que nós façamos isso sob a orientação do Senhor. Eu sou um ministro solteiro. Tenho diante de mim um diácono da igreja que também é solteiro. Nós compartilhamos dessa mesma condição, assim como outros tantos irmãos. E temos o desejo de construir uma família. O que nós temos que fazer, já que temos esse desejo? Temos que nos preparar e temos que ir em busca de um cônjuge. Mas o elemento-chave continua sendo a orientação do Senhor. Oração, busca por Deus, petições ao Senhor, rogos ao Senhor, que Ele possa abrir o nosso entendimento para que nós possamos escolher um cônjuge segundo o seu espírito, segundo o seu padrão, e não segundo o nosso modo pecaminoso de enxergar a vida e as coisas. Aqui nós aprendemos a primeira lição. A validade da família advém da sua origem, que é Deus. E é muito interessante que Deus, Ele cria a família, e Ele cria a família de maneira plural, homem e mulher. E é interessante que o próprio Deus também, Ele é uno no seu ser, mas também é plural em personalidade. Então Ele compartilha, ao criar a família, algo do seu ser, que é justamente a pluralidade. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que se o casamento é a união entre um homem e uma mulher, na revelação bíblica, o homem por excelência é Cristo e a sua noiva, ela é a igreja. E nós vamos perceber claramente que assim como um casal ele deve viver de maneira harmoniosa, Cristo ele faz de tudo para que nós tenhamos uma relação harmoniosa com Ele, a ponto dele ter morrido por nós, a ponto dele ter se entregue por nós. Então, essas questões, elas fazem com que o casamento ele seja algo sublime, honroso diante de Deus e deva ser buscado por todos aqueles que têm esse dom dado pelo próprio Deus. Então, o que a Bíblia nos diz sobre a família? Primeiro, a família é uma criação divina. Segunda questão, a família, ela é uma unidade que não pode ser desfeita. Veja que coisa interessante. Quando eu penso na família, eu penso num elo inquebrável. Eu penso numa corrente onde você tem ali os vários elementos que estão dando força, sustentação, estão segurando, que de alguma maneira possibilitam que aquela corrente ela cumpra o seu papel. Então, quando nós pensamos na família, e nós pensamos em um homem, nós pensamos em uma mulher, e como consequência dessa união, o nascimento dos filhos, eu penso que aí nós temos uma unidade composta que não pode ser rompida. Antes de qualquer coisa, irmãos, é preciso que nós compreendamos alguns equívocos sobre o que é a família. Então, quando nós falamos na família e nós falamos de casamento, que está muito atrelado uma coisa à outra, algumas pessoas acham que o casamento ele é um contrato. Ele não é um contrato, porque um contrato tem prazo de validade. E qual é o prazo de validade para o casamento, para a família, na perspectiva bíblica? É até que um desses cônjuges ele venha a falecer.
Se um dos cônjuges morre, o outro está livre para casar novamente. Mas a ideia bíblica é que eles convivam até que um venha a falecer, posteriormente o outro também vai vir a falecer. Então a família não é um contrato, o casamento não é um contrato. Outro equívoco é que o casamento ele não é um sacramento. Embora por meio dele nós evoquemos a Deus e Deus se revele a nós, ele não é um sacramento, ele é um pacto. Por isso que eu chamei a família de uma unidade inquebrável, porque ela foi erigida justamente sob a égide de um pacto. Nós falamos muitas vezes aqui sobre os elementos constitutivos de um pacto. Quais são? O administrador, que é Deus, as partes envolvidas, Deus e o casal. É importante dizer isso, que esse pacto sendo firmado perante Deus, Deus é parte desse enlace. Eu diria até que Deus é o elemento principal, porque sem Deus numa família, essa família não tem como prosperar. Então, das partes, Deus é uma das partes e o casal é a outra parte. Os termos: fidelidade, companheirismo, amor, ajuda mútua e bênçãos e maldições, que pode aparecer sobre a forma de uma vida boa, saudável, prazerosa, duradoura, ou das consequências, um divórcio prematuro, que é indesejável, e com o divórcio, todas as suas consequências. Essa verdade de que o casamento, de que a família, ela foi erigida sob a égide de um pacto, aparece em Provérbios capítulo 2, versículos 16 e 17, quando Salomão ele vai censurar a mulher adúltera. Ele diz assim: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o companheiro da mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Então, quando alguém comete adultério, quando alguém trai o seu cônjuge, ele está violando o quê? Ele está violando a aliança que ela e seu cônjuge, ele e seu cônjuge fizeram perante Deus. Então, a realidade disso aqui é que tudo quanto nós pudermos fazer para preservar essa unidade, nós temos que preservar. Porque tem que ficar muito claro, irmãos, o divórcio é uma realidade. O divórcio está, de fato, legitimado pela lei bíblica em Deuteronômio 24. E lá estabelece quais são as condições. Mas Jesus é claro em Mateus 19, ao mostrar que o divórcio é sempre tolerado, é sempre permitido, mas nunca ordenado. Uma coisa é Deus ordenar, outra coisa é Deus tolerar, é Ele permitir. Então, embora hajam condições que o divórcio ele venha a acontecer, e é sempre trágico quando um divórcio ele acontece, ele sempre vai acontecer como permissão, nunca como mandamento. E esse foi o engano dos fariseus. Eles vão dizer lá: na lei Moisés nos manda, e Cristo vai dizer: Moisés permitiu. Ou seja, Cristo faz uma interpretação a partir da ordem da criação e não a partir da licenciosidade, mostrando que o valor que nós tributamos à família determina até que ponto nós empregamos esforços para que nós preservemos a nossa família. E aqui vai uma palavra muito pastoral: é necessário que você empregue esforços para que a sua família ela seja preservada. Eu digo mais:
todo e qualquer esforço que você fizer para que a sua família seja uma família saudável, para que a sua família ela perdure, para que você conviva bem com o seu cônjuge, ele é válido. Existem condições em que o divórcio aparece como uma amputação, mas é trágico nós olharmos para aquilo que Deus revela na sua palavra e vermos que os homens eles não têm se esforçado para que a sublimidade daquilo que é a família subsista na sua própria família. Existem pessoas que não valoram esse bem precioso que Deus ele nos deu, essa instituição sagrada que Deus criou. E aqui nós aprendemos a segunda lição, é que o conceito de casamento e o conceito de família que sustentamos é determinante para a sua boa manutenção. Por isso que nós devemos olhar para a Trindade. Como é que a Trindade ela convive? Ela convive harmoniosamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não se chocam, eles não se contradizem, eles não brigam entre si. Eles têm harmonia total, eles têm um só pensamento, eles pensam de maneira concorde, eles têm uma união inquebrável. Isso é o paradigma para a nossa família. Nós devemos desejar uma família forte. Uma família forte é um estado forte, é uma sociedade forte, é uma igreja forte. É da família que sai a força para todas as outras esferas. Se a nossa família é fraca, tudo quanto nós fizermos será fraco. E é por isso que nós devemos blindar as nossas famílias. Devemos lutar pela nossa família, empregar esforços para que as nossas famílias elas sejam saudáveis. E para que isso aconteça, nós devemos nos apegar com Cristo, com a graça de Cristo e com a sabedoria dele, para que nós possamos viver em família. Então, o que a Bíblia nos diz sobre família? A Bíblia nos diz que a família ela foi criada por Deus. Ela nos diz que a família é uma unidade que não pode ser desfeita. Mas aqui eu vou retomar um ponto que eu falei anteriormente. A família é uma unidade composta. Aqui eu quero trazer à tona algo que a teologia reformada tem chamado de mandato social. O que é o mandato social? O mandato social é o mandato que estabelece o imperativo de que nós devemos estabelecer uma família. É bem verdade que nós sabemos também pela revelação bíblica que algumas poucas pessoas receberam o dom do celibato, receberam o dom de conviverem sozinhas. E nesse sentido, nós precisamos entender qual é o nosso dom. Se é o dom para que nós convivamos maritalmente, ou se é o dom para que nós possamos viver sozinhos, como foi o caso de Paulo, como foi o caso do Senhor Jesus. Ele veio para um outro propósito, mas a família é a concretização daquilo que nós chamamos de mandato culto social. Isso é importante porque hoje nós temos visto uma tentativa do Estado de tentar reconfigurar aquilo que é a família. Alguns falam até em novas configurações familiares. E há uma expressão que de fato é uma afronta àquilo que a Bíblia diz sobre a família, quando se fala, por exemplo, em produção independente, como se uma inseminação pudesse ser feita e uma mulher ela criar um filho sem a presença de um pai e com isso contar com a aprovação divina. Não. Quando Deus criou o ser humano, ele estabeleceu os mecanismos, homem e mulher, e a união desses dois
vai gerar o nascimento de filhos. O que a Bíblia vai falar para nós no Gênesis? Nasceu Caim, nasceu Abel e depois nasceu Sete. E diz mais: e depois nasceram filhos e filhas. Então, uma família, na perspectiva bíblica, ela tem duas características primárias. Ela é heterossexual e monogâmica, e ela tem por propósito também a geração de filhos. Então, é um homem, uma mulher. Não são dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem. Essa tendência humana de querer para si, de buscar para si vários cônjuges, não está na ordem da criação. É uma unidade composta, mas é uma unidade composta a princípio de dois: homem e mulher, o homem e sua esposa. E em decorrência disto, o nascimento e a criação de filhos. Presta atenção nisso, irmãos. Quando nós falamos monogamicamente, nós já estamos excluindo a possibilidade da traição, do adultério, de se ter várias esposas, porque está na ordem da criação, está na ordem do Gênesis, tal como foi desde o princípio. Interessante é que o texto bíblico vai mostrar para nós, com a riqueza de detalhes, em Gênesis 3:20, que Eva ali é chamada a mãe de todos os viventes. Ela procriou, ela teve filhos, bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu penso que seja um momento muito propício para nós tratarmos de uma questão fundamental quando o assunto é família, que é a escolha do cônjuge. Quando você vai procurar um cônjuge, a recomendação bíblica é que você procure um cônjuge que compartilhe da mesma fé que você. Um cônjuge que tenha a mesma profissão de fé, que creia no mesmo Deus, que tenha os mesmos valores. Basta que você olhe ao redor e você veja que, além de não contar com a aprovação divina, aqueles que casam com pessoas que não compartilham da mesma fé, o sofrimento que essas pessoas experimentam, no mínimo o sofrimento da dúvida de onde o seu cônjuge passará a eternidade. Porque eu já ouvi no gabinete, eu já tive a oportunidade de receber pessoas que me disseram: sou casado, meu cônjuge não é cristão, eu amo meu cônjuge, mas eu sofro porque eu não sei onde ele passará a eternidade. E muitos sofrem de outra maneira, sofrem mesmo, se veem tolhidos da possibilidade de irem à igreja, de viverem a sua fé, de externarem a sua fé. E a revelação bíblica é clara quando diz que Deus criou para Adão alguém que lhe era semelhante, alguém que lhe era igual, alguém que foi criada tendo a mesma fé, porque homem e mulher não somente criam no Senhor, mas também temiam ao Senhor e tinham comunhão com o Senhor. E Paulo vai reforçar essa ideia em 1 Coríntios, quando ele diz assim, 9:5: não temos nós o direito de comer e beber, e também de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Quer dizer, o que Paulo está dizendo? Que os apóstolos, e vai citar aqui os irmãos do Senhor e Pedro, eram casados com mulheres crentes, e que ele e Barnabé também, se quisessem, tinham esse direito. Aqui nós aprendemos a terceira e última lição: buscar um casamento e ter filhos é um mandamento do Senhor. Se há a vocação para o casamento, tal como disseram Jesus e Paulo, é dever de todo homem e de toda mulher buscar vivenciar tal vocação. Uma vocação que deve ser vivida com honradez,
evitando práticas como a poligamia e o casamento com pessoas que não professem a mesma fé. Nesse sentido, Cristo, ele é o maior de todos os exemplos. Ele não tem duas noivas, ele não tem dois povos, ele tem apenas uma noiva, ele tem apenas um povo. Então, quando nós olhamos para esse texto, irmãos, nós devemos tremer, nós devemos buscar do Senhor sabedoria, orientação, devemos buscar em Deus tudo quanto é necessário para que as nossas famílias elas possam sobreviver a esse mundo. Que o Senhor guarde as nossas famílias, que o Senhor mesmo, Ele nos oriente por meio da sua palavra e da orientação do seu Espírito, para que nós amemos o nosso cônjuge, para que nós amemos os nossos filhos, para que ensinemos os nossos filhos a amarem essa instituição. Foi o Senhor quem a criou, foi Ele quem nos presenteou com ela, e dele recebemos a missão solene de preservá-la, para a glória dele e para a bênção nossa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento eu quero convidar o presbítero Edielson mais uma vez. Ele vai entoar o cântico de número 400. Cântico de número 400, que tem como título Oração por Proteção. Nós cantamos esse cântico com frequência aqui na igreja, e ele vai entoar esse cântico de número 400, e na sequência eu vou orar e impetrar a bênção. Cantemos. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certo de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dai-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção, e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Oremos, irmãos, nesse momento, e oremos também pela família. Senhor, graças te damos, buscamos a tua face uma vez mais para te agradecer por este culto em que o Senhor pôde ser celebrado, honrado, dignificado, glorificado. Te louvamos pelos louvores, te louvamos pela tua palavra, pelas orações, pela presença dos irmãos aqui, mesmo reduzida. Nós te louvamos. Te louvamos também porque aqueles que haverão de ouvir a transmissão desse culto serão achados pelo Senhor e edificados pelo Senhor por meio do teu Espírito e por meio da tua palavra. Abençoe cada família, blinde as famílias, proteja as famílias, tenha misericórdia das famílias e conceda às famílias, Senhor, graça para continuarem existindo e para continuarem cumprindo a tua vontade. Abençoa a tua amada igreja, Senhor. Tem misericórdia, dá-nos graça para que nós possamos atravessar esse momento crendo no Senhor, confiantes no Senhor. Fica conosco, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Receber a bênção, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que assim vos abençoe o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Eu quero pedir, aproveitando esse momento de término de culto, que você se inscreva no canal da igreja, que você divulgue o canal da igreja, que você esteja enviando o link desse canal, para que pessoas possam estar se inscrevendo e ajudando o canal. Mais uma vez, Deus abençoe você e sua família.